formado em economia e tem mais de 25 anos de experiência no setor financeiro. Mas ele não trabalha nem em banco, nem em corretora atualmente. Aos 44 anos, Marcelo Godoy é o CEO da Volvo no Brasil e é com ele que vamos conversar neste bloco no Show Business. Marcelo, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite, é um prazer. Ô Marcelo, é o seguinte, a Volvo é uma das empresas que mais investe em eletrificação no mundo. No entanto, ela anunciou a desistência do plano de vender apenas veículos elétricos até 2030. O que aconteceu? Basicamente, foi um ajuste da nossa expectativa com o crescimento do carro elétrico a uma demanda do consumidor. Isso não muda em nada a estratégia da Volvo no longo prazo. Se você olhar as entrelinhas das informações, o que fica também é que hoje a Volvo se colocou um compromisso de vender somente 10% de carro não elétrico até 2030 e ela se ajustou a uma demanda dos clientes. E ela colocou no final do dia que existem outros pontos a serem sanados, melhorados, para o cliente ficar confortável em comprar um carro elétrico. E é sabido que ainda existe uma questão grande com a questão de carregadores, valor residual dos produtos. E essa construção ela vai vir conforme o tempo. Você está falando de demanda do cliente, né? A gente já recebeu outros presidentes de montadoras aqui no Show Business e tem alguns otimistas, muito otimistas, e tem outros realistas, nenhum pessimista. E alguns falam nessa demanda do cliente, que é isso que você está falando neste momento. Como é que está, afinal, a demanda do cliente? Eu posso falar globalmente, mas eu posso falar muito pelo Brasil. A demanda por carro elétrico ela continua super aquecida. A Volvo vem batendo recordes de venda de carro elétrico no Brasil. Por exemplo, a Volvo Brasil já está na estratégia global esse ano. A gente já vende 53% dos nossos carros elétricos. Hoje, o segmento que a gente atua, que é o Premium, a cada 10 carros, 8 são Volvo. Então, existe uma demanda dos clientes. Outros competidores chegaram ao Brasil e a gente vê o sucesso de vendas também. Então, existe a demanda por um carro elétrico. O que precisa, e aí a gente acredita muito, é a iniciativa privada fazer os investimentos em carregadores, quebrar um pouco o gelo que ainda existe para alguns clientes do carro elétrico. Agora, tem alguma possibilidade do Brasil antecipar essa meta aí que vocês têm de 100% de elétricos a partir de 2030? Como eu disse, o Brasil, a meta da Volvo era 50% de carros elétricos em 2025, a gente já tem isso esse ano, então a gente vem a passos largos para sim caminhar cada vez mais para a eletrificação 100%. O híbrido plug-in é um carro incrível, que ele tem um papel muito importante na transferência do combustão para o carro elétrico. Ele funciona como uma ponte do cliente ficar acostumado aos carros elétricos. O que é o híbrido plug-in, para o nosso espectador entender o que ele é? Isso. O híbrido plug-in é o que ele roda a combustão e a eletricidade. Ele é carregado na tomada, mas ele também pode andar com gasolina. E isso também tem uma demanda grande por ele? Tem uma demanda porque a gente brinca que o carro híbrido ele é o carro a gasolina com algo a mais, sim, que é a dirigibilidade de um carro elétrico, o conforto do carro elétrico, etc. Então, ele tem um papel importantíssimo nessa construção do carro elétrico. Por exemplo, hoje, muitas montadoras já trabalham com o plug-in e existe a possibilidade de plug-in a álcool, outras possibilidades, mas já caiu muito no gosto do cliente. Você falou em infraestrutura, né? E eu falo sobre a eletrificação do setor automotivo, de carros elétricos há alguns anos. E eu lembro que eu sempre falava que o grande empecilho no Brasil é a infraestrutura, né? Onde carregar esses carros. Se eu quiser sair, por exemplo, de São Paulo, onde nós estamos gravando este programa, e ir para Curitiba e para Goiânia, como é que faz? Em que passo está? Só que teve uma evolução, né? Quando eu comecei a falar disso, teve uma evolução evidente e eu sei que a empresa ajudou nisso, até porque vocês têm um projeto relevante nesse quesito. Como é que está a infraestrutura hoje para os elétricos no Brasil?
A gente entende que a infraestrutura é um investimento que deve ser privado das empresas que têm algum relacionamento com o carro elétrico. Seja uma montadora, seja uma empresa privada. Nada de governo? Nada de governo. A gente entende que alguns subsídios já foram dados de forma coerente para todas as indústrias que quiseram importar carro elétrico. A gente entende que o Brasil ainda precisa de outros investimentos em outras áreas e a iniciativa privada tem por obrigação fazer esses investimentos. Eu falo isso porque no caso da Volvo, a gente já colocou mais de 1.000 carregadores em shopping centers, supermercados. E nos últimos 2 anos a gente já vem com a ambição de colocar 100 carregadores de carga rápida nas estradas. Desses 100, hoje já tem implementado 60 carregadores. 60, tá. E a mensagem mais legal é que, fora a Volvo Suécia, o Brasil é o único país no mundo que recebeu uma aprovação da matriz para fazer esse tipo de investimento. É mesmo? Sim, foi uma aprovação que demorou tempo, mas quando eles entenderam a nossa ambição de volume, o que a gente já vendia de carro elétrico, e a perspectiva de carro elétrico no país, a gente se colocou de acordo que era um investimento necessário. Eu até ia fazer essa pergunta para você sobre como os suecos olham para a operação brasileira. Quer dizer, com essa sua resposta anterior, olham com bons olhos. Olham, assim, o sueco ele tem um estilo de trabalhar que eu me encantei por isso, talvez até um parênteses, por isso que eu decidi assumir essa posição, porque eu me senti muito confortável Então, o sueco, a partir do momento que ele respeita você, ele entende o racional, ele te dá uma liberdade muito grande de fazer isso. E aí, os fatos corroboram com o que eu estou falando. Os últimos 2 presidentes foram brasileiros. Hoje, toda a diretoria da Volvo Cars Brasil é formada por brasileiros. Então, isso mostra o compromisso e a confiança que eles têm no Brasil. E mais do que isso, o Brasil já se tornou, desde o ano passado, a matriz de mais de 60 países dentro do mundo. Então, hoje, a unidade do Brasil, sob o comando do Luiz Rezende, cuida de 60 países aqui do Brasil. Então, a gente vê um brasileiro, um latino-americano, cuidando de 60 países em nome da Volvo Global, assim como toda a diretoria. Então, é motivo de orgulho e mostra a confiança que o sueco tem no brasileiro. Você falou que a montadora já colocou 60 eletropostos no Brasil. Elas estão em quais estados, quais rodovias? Vocês pretendem atingir todas as regiões do Brasil? Sim, é uma boa pergunta. Quando a gente imaginou a expansão desses carregadores, a gente pensou em fazer realmente o Brasil todo. Então, para você ter uma ideia, dos 60 carregadores, existem 25 hoje que estão na região norte e nordeste. Então, é algo que deixa a gente bastante orgulhoso, porque a gente começou com a região sul-sudeste e a gente foi crescendo para o país. Então, começou sul-sudeste porque tem mais demanda? Isso, até por conta de implementação, a gente começou aprendendo como faz isso, porque imagina, o nosso DNA é de vender carro. A gente começou em algum momento internamente com uma equipe colocando carregadores nas ruas. Então, a gente precisava ter algo mais próximo para entender como funciona isso. E aí, a gente conseguiu a aprovação e a gente está populando o Brasil de carregadores. 60 carregadores, se você olhar globalmente, pode não parecer muito, mas no Brasil, a Volvo é a empresa que mais coloca carregadores de carro elétrico. Que mais coloca. Nossa ambição de 100, a gente ainda continua com isso, mas a gente está se deparando com alguns problemas, que são a questão de achar um ponto onde cabe uma infraestrutura de um carregador desse. Então, a gente está... Porque é muito difícil? É muito difícil porque você precisa ter uma infraestrutura mínima de energia. Primeiro que tem muita estrada que deve ter nada de infraestrutura, né? Imagino que você tem que ter uma boa estrada para começar, né? Antes disso... Antes de qualquer coisa, uma boa estrada, né? A gente pode entrar um pouco na questão de infraestrutura do país, mas a gente fala disso depois. Mas assim, a gente fez um trabalho que a gente foi a campo... Mapeou. Com uma equipe de mais de 100 pessoas, mapeando as estradas e mapeando os locais onde poderia ter um carregador Volvo. E, de novo, existe um mínimo de qualidade que a gente entende que ela seja apta para o nosso cliente. O que eu digo? Você pararia com a sua família lá, é um lugar para ter um carregador, aí a gente instala um carregador. Tem que ter segurança, né? Segurança, todos são monitorados por câmeras, a gente privilegia pontos onde tem um restaurante, onde você possa parar com segurança, porque isso pra gente é não negociável com os nossos clientes.
Você acaba, Marcelo, de ser empossado como presidente da ABEIFA. ABEIFA. ABEIFA, né? O que é a ABEIFA? É a Associação Brasileira de Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores. Qual que é o maior desafio do setor hoje? O maior desafio do setor é a gente desvincular a questão do carro importado como sendo algo de nicho ou algo de acesso a poucas pessoas. De fato, mas qual que é a grande beleza de um veículo importado? Para mim são duas. Primeiro que a maioria das montadoras que hoje tem fábrica no Brasil começaram importando o carro para entender o mercado, veio uma demanda, criou uma fábrica. Isso para mim é importante. É um momento que você precisa ter uma proteção para os importadores. E o segundo, que para mim fica a beleza disso tudo, é que quando o cliente é exposto a um carro importado, ele vê ali algumas características que ele vai cobrar de um carro não importado. Ponto de vista de segurança, tecnologia. Então, a abertura de mercado, ela traz um conhecimento para o cliente para cobrar os carros não importados, do ponto de vista de qualidade. Com isso, a gente sobe a régua para todos. Então, eu tenho o privilégio de andar num Volvo. Eu queria que mais pessoas tivessem a segurança que existe no Volvo em outros carros. Aí seria uma grande vitória da ABEIFA e todos os outros membros da ABEIFA. Né? Ô Marcelo, você está no setor automotivo, mas ao mesmo tempo você trabalha numa empresa que cobre outro setor, que é o setor de luxo. Porque os carros de vocês, evidentemente, são conhecidos como carros luxuosos. O que é luxo para você? Luxo para mim é você poder botar em primeiro lugar a sua tranquilidade, a sua conveniência e a tranquilidade de estar num veículo. Para aproveitar o que é importante na vida, são a sua família, seus amigos e etc. Esse é o melhor tipo de luxo que você pode ter. Você ter tempo para ficar com seus filhos, para mim, é o maior luxo. Eu já ouvi eu recebi aqui no Show Business também um presidente que não é do setor automotivo, mas é a empresa que talvez respire luxo no Brasil. E ele falou isso que você falou. Para mim, luxo é ter tempo. É porque é algo que você não compra. Então, é isso. Então, quando a gente privilegia um carro, a gente pensa em pessoas. Então, você ter ali uma segurança dentro do carro, você ter uma mobilidade melhor, no final do dia é para pessoas. Agora, falando de luxo, né, especialmente falando com relação a carros, vocês falam imediatamente com o desejo de uma fatia da população. É evidente isso, né? O que deseja hoje essa fatia da população que procura esses carros de luxo? Eu falo pelo meu público dos veículos Volvo, mas de forma geral, eu acho que o cliente ele procura uma tranquilidade quando ele adquire um carro. O carro ele tem que se inserir na vida das pessoas. E a forma que isso se insere depende de cada cliente. Algum busca mais tecnologia, outro busca mais segurança, outro mais esportividade. Mas no final do dia, isso converte em ter tranquilidade com algo que você esteja comprando. Você compra um carro super premium, você está buscando uma tranquilidade. E fica difícil você definir o que é segurança e o que é tecnologia. Eu vou dar um exemplo do nosso veículo, o EX30, que foi um veículo que a gente lançou há pouco tempo. Se você entra no carro e você coloca ali no direcionador de rota do ponto A ao ponto B, ele vai te dar exatamente quanto de bateria você vai chegar nesse local. Fora isso, ele te dá opções de carregadores. Então isso é tecnologia ou é segurança? De você estar com a sua família, estar com seus filhos no carro e você saber que você vai chegar exatamente com aquela quantidade de bateria. Isso outros veículos não têm. Para mim é tecnologia, é segurança, mas no final do dia é conforto para o cliente. Mas o brasileiro, há muitos anos atrás, ele era muito conhecido no setor automotivo que ele gostava de carros bonitos, ou seja, o design era importante. Eu acredito que, na verdade, isso ainda é. Entendeu? Eu acho que o brasileiro gosta de carros bonitos, gosta de um design bonito. Mas se for elencar, isso eu acho que talvez mudou um pouco, porque também as pessoas querem muitos carros conectados, né? Isso. De você chegar dentro do carro e o carro basicamente já entender você, entender a sua música, entender o seu gosto, as suas preferências. Na escala ali entre as três preferências
do desejo do consumidor de carros, o que você observa? Eu acho que a tecnologia ela vem subindo muito no ranking. Hoje a gente pega carro tecnológico. O carro tecnológico, porque hoje a vida está mais tecnológica. Depois do celular, do advento do celular, quando você abre o seu celular, você fica confortável. Você fala, esse é o meu celular. E o carro segue esse mesmo papel. Então, os carros mais conectados e tecnologia hoje está à frente disso. E por que a gente acha que o carro elétrico leva vantagem com isso? Porque a plataforma de desenvolvimento do carro elétrico, eu já consigo embutir algumas tecnologias. Então, hoje, o carro elétrico e a tecnologia estão muito juntos, conectados, literalmente. Então, é algo que vem crescer do ponto de vista de sustentabilidade do carro elétrico, a direção do carro elétrico, que é impressionante, e a tecnologia. Ô Marcelo, o mundo é dos elétricos? Ou o mundo é dos elétricos e híbridos? Ou o mundo é dos elétricos, híbridos e um pouquinho de combustão? O mundo é o que o cliente quiser que seja. A gente, como empresa, como executivo, a gente tem que se adaptar às necessidades e à demanda dos clientes. Não o inverso. Eu não posso empurrar um carro para o cliente porque eu estou vendendo algo que eu tenha produzido ou que eu já tenha investido para produzir. No final do dia, quem direciona isso é o cliente. Isso em qualquer setor, né? Em qualquer setor. E o nosso, quem entra num carro elétrico e dirige o carro elétrico, ele sabe que ele está em outro tipo de produto, ele sabe que ele está em algo muito mais tecnológico, ele se sente mais ambientado hoje no carro elétrico versus o que ele tem no celular, versus o que ele tem na casa dele. Isso não Volvo, acho que todas as empresas de carro elétrico. Então ele veio para ficar. Eu acho que o carro elétrico tem um papel muito importante na descarbonização. Eu acho que o carro ainda é o meio de locomoção que veio para ficar. E se a gente brigar forte por essa pauta de descarbonização e o carro ser um elemento para isso, a gente consegue atender todas as demandas e o carro passa de vilão para algo que seja positivo. Marcelo, como um economista com mais de 25 anos, você já é jovem, então você começou cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Começou a trabalhar muito cedo. Uhum. Como é que um economista com mais de 25 anos de experiência no setor foi parar nessa cadeira aí de presidente de uma montadora tão relevante aí no mundo? Primeiro é fazer as coisas com muito carinho e botar coração em tudo que você faz. E do ponto de vista mais técnico, desde que eu me formei e toda a minha carreira em finanças, eu entendia que finanças era um direcionador de negócio. Você tá ali com os números na mão, com o poder na mão e dizer não para várias coisas é simples. Agora, você achar um meio termo e fazer um negócio acontecer, você ser algo que habilite isso, é por isso que a gente vê muitos financeiros assumindo outras posições, porque você consegue entender até onde você pode ir, você tem uma visão mais holística. Basicamente foi o que aconteceu comigo na Volvo. Eu estou super feliz, mas lembrando que dos últimos movimentos, Volvo Brasil, inclusive Volvo Global, um financeiro assumiu uma posição de presidente, ela já aconteceu algumas vezes. Então, já aconteceu. Já aconteceu uma característica forte da Volvo. A Volvo ela tem um programa muito forte de sucessão, a Volvo Brasil, então isso é super respeitado. Então, eu já venho há algum tempo fechando alguns pontos que eu teria de melhoria na minha carreira. Sendo treinado. Então, na verdade, não foi uma surpresa você ter recebido esse convite. Não foi. Você estava sendo treinado nos últimos anos. Sim, de alguma forma sim. E foi um momento que eu achei importante para a minha carreira e para ajudar. Qual que é o treinamento? O que é fundamental para sentar nessa cadeira de CEO? É você estar sempre muito direcionado ao negócio. Inclusive, semana passada eu estava num evento da empresa e aí teve uma rodada. Cada um perguntou, a pessoa perguntou o que cada um fazia. Chegou na minha vez e eu falei, puta, o que eu faço agora, né? Eu falei, basicamente eu estou aqui para gerenciar a expectativa das pessoas e da matriz. Eu estou aqui para fazer esse meio campo e gerir pessoas para chegar no objetivo final. Então, basicamente é isso. Então, a minha experiência foi em finanças, mas nos últimos 8 meses tem sido muito, muito bacana, muito desafiador. Me faz pensar porque eu fiquei tanto tempo em finanças. Mas surpreende também a sua idade, porque você é jovem, né? Eu acho que, inclusive aqui mesmo no Show Business, a gente sempre entrevista os CEOs semanalmente, e você é um dos mais jovens que eu recebi. A gente já recebeu gente, sim, de 40 a 50.
Mas você é um dos mais jovens. O que você acha que foi determinante para a sua ascensão? Eu acho que é o foco e determinação. Eu sei que essas duas palavras, elas são muitas vezes jogadas ao vento, vamos dizer assim. Mas se levar a sério? Mas se levar a sério, e eu falo isso muito para os mais jovens do que eu, saiba esperar o seu momento. Às vezes eu fico muito chateado, essa é a palavra, porque você vê que algum movimento de alguma pessoa que você gostava na empresa, se ele esperasse mais 1 mês, 2 meses para tomar uma decisão, ele teria o que ele quer. Algo melhor. Algo melhor. Então, talvez a impaciência... E hoje acontece isso muito com os mais jovens. E as coisas não acontecem no momento que a gente quer. Então, assim, eu sempre quis muito crescer, mas nunca foi um objetivo de quero a qualquer custo. Eu fiz a minha parte, eu me preparei. E quando a oportunidade veio, eu agarrei e estou agarrando. Você percebe isso nos jovens que estão chegando no mercado de trabalho? Porque esse é um tema recorrente aqui no Show Business, dos executivos brasileiros. Eu posso até chamar de uma certa preocupação em relação a esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho. Uhum. Tem gente, inclusive, que até falou sobre falta de comprometimento com o trabalho. Qual que é a sua percepção? Eu acho que existe hoje no mundo como um todo o imediatismo. Isso está afetando os mais jovens em qualquer ponto. Então, você esperar por algo, você construir algo, está ficando uma coisa um pouco do passado. Então, o meu conselho, e de novo, tem 2 pessoas que eu quero aconselhar e quero que me ouçam de verdade. São os meus filhos, Alice e Gabriel. Alice e Gabriel, são crianças ou adolescentes? Alice tem 4 anos e o Gabriel tem 11. São minha paixão junto com a minha esposa. Então, assim, eu tento sempre conversar e falar pelo exemplo. Então, faça a sua parte que uma hora a oportunidade vem. E vai vir, não o contrário. Porque senão, se todo mundo forçar para ter uma oportunidade, no final ninguém teve a oportunidade. Então, assim, tenha paciência e faça o seu melhor. E no final vem. E já aconteceu casos de eu ter certeza que aquela vaga era minha antes de entrar na Volvo, por exemplo, e por algum motivo não aconteceu. Hoje, eu olho e falo, graças a Deus que não aconteceu comigo. Então, esse pouco de... Recebeu um não, né? Porque você recebeu um não. Você achava que ia entrar em determinada empresa e, de repente, vem um não. Não. Ou, às vezes, nem vem a resposta. Não vem a resposta. Uma vez eu fiz uma entrevista numa Red Hunter e aí eu coloquei minha pretensão de salário e aí ela foi me entrevistar, ela falou assim, mas esse salário que você quer, você precisa falar inglês fluente. Aí eu não tinha inglês fluente, fiquei com uma vergonha incrível, eu busquei o inglês e busquei o salário. Hoje esse salário, graças a Deus, ficou bem no passado. Então, assim, é buscar ir atrás. Acho que isso é meu recado para os jovens. Mas também os jovens hoje têm muita coisa de qualidade, eles têm coisas que nos agregam. Hoje na Volvo a gente está tentando implementar algumas decisões levando em consideração a opinião dos mais jovens. Porque eles agregam alguma coisa. Às vezes a gente está buscando uma pesquisa de um cliente jovem fora, tem um cliente jovem dentro da empresa. Então, assim, eles têm bastante coisa a contribuir também. Acho que é uma troca que isso acontece desde tempos atrás. Qual que é o tamanho da Volvo no Brasil? Em funcionários? Isso. A gente é um time bem enxuto, a gente tem 60 funcionários dedicados ao Brasil. O que essa operação brasileira da Volvo pode ensinar ao mundo? Ela vem ensinando bastante coisa. Acho que a primeira coisa é quando você faz algo com coração, de verdade, ele acontece. Então hoje eu tenho certeza que 100% das pessoas que trabalham na Volvo, eles acreditam no carro elétrico, eles acreditam nos nossos planos. Isso vem acontecendo. A Volvo hoje ela é referência, a Volvo Brasil ela é referência dentro da Volvo Global por algumas conquistas que a gente teve. A gente se diferenciou por conta de volume. O volume nosso hoje é um volume considerável na matriz, mas não foi por aí. Foi pelo jeito diferente que a gente faz as coisas. Projetos sociais, o Luiz Rezende, que é a pessoa que era o presidente do Brasil, hoje é presidente da região global, é uma pessoa que faz isso e faz de verdade. Então a gente acaba quase sendo contagiado com isso e é de verdade. Então a gente consegue ser uma marca premium que tem uma raiz, uma verdade por trás. Isso todos os nossos parceiros entendem, eles entendem a diferença que a gente tem versus outras montadoras ou outra indústria. Então, a gente já passou por momentos difíceis aqui no Brasil, 2015, 2016,
A gente passou por resultados muito apertados e mesmo assim a gente construiu. Dando referência a 8 anos atrás, nosso volume era 3 mil carros, 2 mil carros. Ano passado a gente bateu 8 mil carros. Tá. E a previsão desse ano é de um crescimento sustentável. Então, assim, é fazer as coisas de verdade. 15, 16 você citou por conta de economia brasileira? Sim, se a gente fizer relembrar aqui, o PIB foi menos 3,5 e menos 3,6. E evidentemente impactou totalmente. Todos. E foi um momento que a gente fez talvez as mudanças mais estruturadas da Volvo, estruturais, que levou a gente a ter o resultado de hoje. A gente conseguiu trocar toda a nossa rede de concessionários. Você imagina, num momento ruim de economia, você trazer um empresário e falar, invista na Volvo para o futuro. A gente conseguiu fazer toda essa mudança, toda essa jornada. Então, eles acreditaram na marca, na Volvo global, mas nas pessoas que estavam lá. Você sempre gostou desse setor automotivo antes mesmo? Ou você nunca imaginava trabalhar nele? E eu sou do ABC, eu sou de São Bernardo, então ali as maiores montadoras estavam lá. Nunca foi um objetivo, eu sempre busquei o estágio, busquei trabalhar na área de finanças, mas montadora nunca foi algo que eu busquei. Aconteceu, eu vinha de uma indústria que eu tinha ali um período de negócios muito longo, né, concessões de 30 anos, e aí eu falei, quero algo diferente para mim. Aconteceu, mudei totalmente ali, varejo você começa a dever no mês, você tem 30 dias para fazer o mês, e acho que me adaptei bem a isso. E o que falta para o setor automotivo brasileiro ser mais competitivo? O que falta para o setor automotivo, acho que é o que falta para o Brasil como um todo, como economista. Às vezes você tem muita informação, ela te gera uma ansiedade. A gente acabou de ter uma notícia que o PIB brasileiro cresceu acima do esperado. Aí, como curioso, como entusiasta do assunto, você vai depurar um pouco isso. Infelizmente, não é um crescimento tão sustentável para o futuro. Então, hoje, a gente tem um PIB potencial, que é o chamado PIB máximo, que a gente pode crescer sem inflação, ao redor de 2%. Então, como que a gente cria um mercado para crescer sustentável? A gente precisa melhorar o custo Brasil, a gente carece muito de infraestrutura. Hoje um frete de um carro pelo Brasil custa quase tanto um frete da China para cá. A gente precisa melhorar essas ineficiências. Educação, eu acho que educação deveria ser algo maior do que qualquer governo. Deveria ter uma espinha dorsal onde educação você não mexe, para daqui 10, 15 anos você conseguir diminuir o custo que é operar no Brasil. Hoje existem gargalos para o crescimento, esse PIB de 2% que eu mencionei, é por conta de educação, infraestrutura. O Brasil tem uma costa incrível. O nosso modal não pode ser simplesmente caminhões. A gente poderia fazer. Hoje, os portos de entrada, eles poderiam ser muito mais modernos. Eu acho que se a gente conseguir manter um equilíbrio bom no Brasil, a gente vai naturalmente trazer investimentos do mundo. E isso pro Brasil pode ser incrível. Se a China ou os Estados Unidos pegar uma fração do investimento deles no mundo e trouxer isso para o Brasil, a gente melhora esse PIB potencial e a gente ganha aí 3, 4, 5 anos de bons PIBs, que no final do dia gera emprego, gera renda e o crescimento sustentável. Marcelo, quais as lições que você passa para os seus 2 filhos? Que você precisa fazer as coisas com determinação e foco e de verdade. Eu brinco com... A mais nova, ela não me dá muito São 4 anos, né? A Alice tem 4 e o Gabriel 11. Alice tem 4 anos. O Gabriel... Eu imagino que a Alice não está escutando direito, né? Escuta, evidentemente, mas... Com ela, não sei o que ela está interpretando. Com ela, eu das suas sou lições. professor, eu sou aluno, e quando eu confundo se eu sou professor ou aluno, ela me dá uma boa chamada, mas assim, eu acho que o que deixa de história pro Gabriel é isso, é você fazer as coisas no seu tempo, fazer bem feito. Porque para mim, me encanta você ver qualquer atividade, a pessoa fazendo bem feita. Pode ser qualquer atividade. Esses dias eu vou dar um exemplo aqui, eu fui pintar meu apartamento, e aí eu falei pro pintor, que já tinha trabalhado com ele, se eu precisava forrar o chão. Ele ficou ofendido. Ele falou assim, para cada pingo no chão eu te pago R$200. Aí eu fiquei ansioso para ver ele pintando, mas não caiu um pingo no chão. Que trabalho perfeito. Se eu olhar a pessoa fazer isso, é gratificante.
Então, para os meus filhos, não importa o que eles façam, faça bem feito. O Gabriel adora esporte, pratica todos os esportes, e acho que essa é a lição. Faça bem feito, tenha paciência. O resto, a gente não controla. Quem é a sua referência no mundo dos negócios e na vida? Com certeza, minha mãe é uma guerreira, e não tem como não falar da minha esposa, que a gente brinca que ela é o pulso forte de casa e é a que mantém em pé o que é mais importante para mim, que é a minha família. E meus filhos, eu acordo de manhã por eles. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bonito. Marcelo Godoy, CEO da Volvo, prazer muito grande esse papo aí sobre o setor automotivo. Um jovem de 44 anos numa cadeira aí estratégica. Parabéns pela trajetória. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu tenho um convite para você antes de encerrar. Se você quiser ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, por exemplo, com vídeos dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.